Jesus Cristo sabe o dia da sua vinda ou não? Será que ele não sabe de todas as coisas? Veja comigo neste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. E raciocinando com as testemunhas de Jeová, vamos analisar nesse dia se Jesus Cristo sabe de todas as coisas ou não. Um versículo muito usado pela Sociedade Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, organização que faz essas literaturas, Sentinela, Despertai, né, e outras obras. Esta organização, ela é ariana, ou seja, ela não acredita na doutrina bíblica do Deus Trino e também não acredita, logicamente, na divindade absoluta de Jesus Cristo, porque seria, na sua teologia, somente Jeová, o Deus verdadeiro. E aí poderíamos lançar até uma pergunta para elas. Seria então Jesus Cristo o Deus falso? Bem, dentro desse prisma, né, e analisando os versículos que a sociedade faz, né, nós podemos perceber que a sua interpretação é uma forma pérfida de interpretar as Escrituras Sagradas. Eles prendem-se em alguns versículos para querer justificar que Jesus Cristo é a primeira criatura de Jeová. E dentro deste ângulo, usam versículos, né, das Escrituras para poder sustentar a sua teologia. Estou usando aqui uma Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ok? Bem, eles costumam usar alguns versículos para querer sustentar a sua tese de que Jesus não sabe de todas as coisas, né? Então, eles usam Mateus capítulo 24, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, versículo 36, que diz assim: a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Ou seja, o próprio Jesus Cristo passando esta informação. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Sendo assim, eles acreditam serem portadores da melhor interpretação bíblica, né? Já que o próprio Jesus está dizendo que o dia da sua vinda não era conhecido nem por ele. Acontece que, quando nós começamos a investigar a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós começamos a descobrir que não é bem assim, que a interpretação da Sociedade Torre de Vigia, ela está bem equivocada. Nós precisamos verificar pelas Escrituras Sagradas uma grande verdade, tá? Jesus, ele realmente sabia o dia da sua vinda. Só que nós temos que distinguir, né, entre Jesus falando como homem e Jesus, em outras ocasiões, falando como Deus. Ok? Ele tinha a sua natureza totalmente humana e tinha a divindade totalmente absoluta. Ok? Mas houve ocasiões em que Jesus disse algumas verdades que as pessoas, logicamente, vão usar esses textos, assim como Ário, né, aquele bispo que foi condenado pelos concílios da igreja, ele usava esses versículos para querer provar que Jesus não era o Deus Todo-Poderoso, certo? Afinal, temos que saber distinguir a natureza humana e a natureza divina. A Bíblia diz que em Jesus Cristo, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 3, que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ok? Então, assim, nós precisamos entender que há toda a natureza divina em Cristo, mesmo ele estando em carne, certo? E que existia também um conhecimento,
né, em curso, ou seja, a sua natureza humana. Quem não saber distinguir estas coisas, ele ficará totalmente perdido em seus argumentos. Ok? A Bíblia diz, né, em Filipenses, capítulo 2, você pode observar aí Filipenses capítulo 2, conforme estou aqui com a Bíblia da Testemunha de Jeová. Filipenses capítulo 2, verso 6 e verso 8, está escrito assim o seguinte, sobre Jesus Cristo. Embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação, isto é, ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Ou seja, Jesus ele não quis trazer para si adoração quando ele estava na terra, porque ele estava em carne e osso, e ele trazia toda a adoração ao próprio Deus Jeová, embora que ele detivesse a divindade. Ok? Esse versículo mostra que ele esvaziou-se dos seus atributos. Houve, então, também uma encarnação de Cristo. Agora, poderíamos perguntar se Jeová Deus sabe de todas as coisas. Porque conforme nós vemos no livro das Testemunhas de Jeová, né, o livro de campo que eles costumavam usar muito, raciocínios à base das Escrituras, nós vemos aqui, na página 116, sobre o conhecimento de Jeová Deus. Eles dão uma ilustração. Veja bem, uma pessoa que tem um rádio pode ouvir as notícias mundiais, mas o fato de que pode ouvir certa estação não significa que realmente faça isso. Ela precisa primeiro ligar o rádio e daí selecionar a estação. Da mesma forma, Jeová tem a capacidade de predizer eventos, mas a Bíblia mostra que ele faz uso seletivo e com discrição desta capacidade que tem, com a devida consideração pelo livre-arbítrio com que dotou todas as suas criaturas humanas. É interessante notar que toda seita acredita que o homem tenha o livre-arbítrio, ok? E dentro deste raciocínio, nós podemos observar de que Jeová Deus, ele faz uso seletivo, né, do seu conhecimento, né, mostrando assim que dentro deste raciocínio poderíamos também perguntar, afinal de contas, quando Jesus disse que não sabia o dia da sua vinda, será que também ele não estaria fazendo uso seletivo do seu conhecimento? Algo para Testemunha de Jeová pensar, ok? Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo 19, nós podemos observar, pelo verso 12, algo interessante na tradução Novo Mundo. Falando-se a respeito de Jesus Cristo. Seus olhos são como chama ardente, e na sua boca há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Se nós formos levarmos ao pé da letra este versículo das Escrituras Sagradas, podemos entender então que nem o Espírito Santo e nem Jeová Deus conhece este nome, porque está escrito assim, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Se faz necessário nós entendermos a palavra de Deus e entendermos as duas naturezas que detinha o Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, nós vamos nos perder verdadeiramente nessa interpretação ariana. E a palavra de Deus diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz que em Jesus Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ficando assim provado de que hoje Jesus Cristo no céu sabe sim o seu dia que ele vai vir, que ele vai retornar a esta terra. Mas quando ele falou que ele não sabia o dia e a hora, ele estava falando em
carne e osso, ok? Ou seja, ele estava falando como homem. Sabendo distinguir estas coisas, você não vai se perder na verdadeira interpretação da palavra de Deus. Que Deus possa lhe abençoar grandemente e até o próximo vídeo. Amém.